Boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindos ao nosso ciclo de debates, intitulado Serviço Social em Tempos de Pandemia. Antes da gente dar início, à nossa atividade, eu irei ler alguns avisos, o qual já coloquei no chat, que a nossa palestra do ciclo de debates está sendo gravada. Caso não deseje que o seu vídeo fique registrado, por favor, desative a sua câmera. Peço também que os microfones do público permaneçam desativados. Em breve, essa palestra, essa atividade vai ficar disponível no canal do YouTube do Departamento de Serviço Social. Então, já fica aqui o convite para vocês visitarem a página e se inscreverem no nosso canal, porque tem várias atividades, que a gente disponibiliza lá dos grupos de pesquisas. Então, é muito importante. As perguntas aqui do nosso debate vão ser feitas aqui pelo bate-papo, pelo chat. Então, a gente vai passar algumas instruções aqui para vocês fazerem a pergunta. Isso vai facilitar o nosso debate com a nossa palestrante de hoje. E vai ter certificado de participação. Mas, para isso, precisa que vocês coloquem o nome completo de vocês e o e-mail para que a gente possa enviar a mensagem, o e-mail para vocês, o certificado. Então, o nosso ciclo de debate, como eu disse, Serviço Social em Tempos de Pandemia. Serão 7 encontros, todas as terças-feiras, nesse horário das 18 horas, aqui pelo Zoom, e depois disponibilizado no canal do YouTube do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio. É uma atividade da disciplina que é Tópicos Especiais em Serviço Social, que tem o tema Serviço Social em Tempos de Pandemia. É uma atividade em formato de aula aberta, uma atividade organizada por mim, Ana Lolli, que é a professora da disciplina, que sou, professora da disciplina, mas também pelas alunas, que compõem a disciplina. Vou falar aqui por ordem alfabética: a Ana Caroline Jimenez, a Cristiane Viegas e a Luciane Amaral. Então, assim, é muito importante esse debate. Então, a gente resolveu fazer essas aulas abertas, trazer convidados para a gente poder debater esse tema que é tão urgente, tão necessário para o serviço social. E para dar a saudação inicial desse ciclo de debates, que são 7 palestras, a gente vai até dia 24 de novembro, aqui com esse debate. Eu vou convidar a professora Valéria Bastos, que é coordenadora do programa de pós-graduação, na qual essa disciplina faz parte, para poder fazer aqui sua saudação inicial. Professora Valéria. Olá, pessoal, boa noite a todos e todas. É sempre um prazer estar com vocês, pena que é virtual. Uma hora a gente vai ter a oportunidade de estar presencialmente, considerando, inclusive, porque o debate é super importante. Um prazer ver a Vanessa novamente. Tivemos o ano passado presencialmente numa atividade do CA, mas que foi bacana, foi muito importante a discussão, e realmente nesse momento de pandemia a gente precisa criar bastante resistência e também visibilizar os nossos debates, trazer essas questões que são tão caras para todos nós, pesquisadores, estudantes, interessados no tema, para a cena pública, Cada hora mais a gente está assistindo aí o descaso, com a educação, com a pesquisa, com a ciência, e só através desses eventos, que no momento só podem ser virtuais, a gente pode demonstrar o quanto é importante, as nossas construções, Serviço Social em tempo de pandemia, estão visibilizando o nosso processo de intervenção, o fronte do qual os assistentes sociais têm enfrentado no dia a dia, A Luciane sabe muito bem disso, foi minha aluna no semestre passado no mestrado, e a gente vivia entre aulas e atendimentos e reuniões, enfim. Eu sei que todos aí, de alguma forma, ou no front ou fora do front, vêm vivenciando isso de uma forma intensa, É um momento bastante difícil de agudização das expressões da questão social, mas eu tenho certeza que sairemos mais forte desse processo, eu não tenho dúvida.
Então, assim, parabéns para a professora Ana Loli e para as alunas que estão na disciplina por essa proposta, que eu acho super interessante, de aulas abertas, né? E que tenham, que, assim, que os dias dessas aulas até 24 do 11 sejam profícuos, intensos e altamente produtivos. Tenho certeza que a fala da Vanessa hoje vai ser super produtiva e vai trazer aí muita inspiração para produções, né? Que, enfim, são essas que nos ajudam a construir novas referências para as pessoas que têm interesse nas temáticas. Eu vou ficar só um pouquinho, mas eu realmente hoje estou assim, meu trabalho hoje vai até mais tarde, por conta da seleção do mestrado e doutorado. Então, não poderei ficar o tempo todo. Mas já parabenizo todos vocês. Um beijo grande, vou ficar um pouquinho aqui e daqui a pouco vou sair, tá? Então, seguem aí com essa fala da Vanessa potente, que eu tenho certeza que vai ser muito legal. Beijo, gente. Obrigada, professora Valéria, né, que se disponibilizou, né, cheia de agenda, cheia de compromisso para estar aqui com a gente nesse momento. Muito obrigada. Eu nem vou me alongar, eu vou passar aqui a fala para que a gente combinou, né, porque é um trabalho coletivo, é um trabalho da disciplina. Então, assim, então a gente dividiu que cada uma vai trabalhar de uma forma, vai contribuir de uma forma. Então, vou passar hoje a fala aqui para a Luciane Amaral, que vai conduzir, né, essas atividades de hoje. Então, Luciane, já é contigo, que vai apresentar a Vanessa. Já agradeço imensamente a presença, a participação e a disponibilidade da Vanessa Saraiva de estar aqui com a gente, né? Então, eu vou passar aqui para a Luciane, que vai conduzir o trabalho hoje. Luciane. Olá, boa noite a todas e todos. Me ouvem? Sim. Então, é com muita alegria, né, com muito prazer que a gente inicia hoje, né, a primeira atividade do ciclo de debates, né? Inicialmente, cumprimentar a Ana Loli, né, professora da disciplina, cumprimentar a Valéria Bastos, coordenadora da pós-graduação em Serviço Social. Uma honra tê-la aqui conosco. Cumprimentar as companheiras Ana Caroline e Cristiane, porque, como a Ana Loli disse, essa é uma atividade coletiva, então estamos aqui na disciplina, e aí cumprimentá-las e dizer que estamos todas juntas nessa fase, nessa etapa do ciclo de debates, que vai ser bem profícuo. Né? Agradecer a presença de todas, a presença mesmo que virtual, a participação de todas e todos nesse ciclo de debate. Dizer que hoje, de fato, a gente inicia um ciclo que vai tratar de vários debates em torno de várias temáticas em relação ao serviço social em tempo de pandemia. Então, convidá-las e convidá-los a participar, como a Ana Loli disse, todas as terças-feiras, no mesmo horário, às 18 horas, e será um grande prazer. Hoje, no nosso início, no nosso primeiro ciclo de debates, a gente já inicia com muita maestria, que é com Vanessa Saraiva, nossa companheira de militância, né, e que traz um debate tão importante, que é o serviço social, além do tempo de pandemia, um debate super importante em relação ao racismo. Então, a gente inicia esse debate de forma muito importante, e aí passo, né, fazendo os cumprimentos iniciais, passo para Vanessa Saraiva, então. Vanessa Saraiva é assistente social, doutoranda em serviço social da UERJ, e hoje vem trazer para a gente um debate super importante, como eu já falei, que é serviço social, pandemia e racismo. Vanessa, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, e a palavra está com você. Boa noite a todos, todas e todas. Eu que agradeço, Luciane, a oportunidade, né, de estar aqui conversando com vocês. Quero parabenizar ao grupo pela iniciativa, né, de estar fazendo essa conexão, né, o que a gente chama de união entre teoria e prática profissional, porque vocês trazem, né, nessa proposta de vocês elementos do que acontece, do que está acontecendo no cotidiano, e aí vocês querem trazer para reflexão a partir de categorias que a gente trabalha já no serviço social. Então, achei super interessante. Não tenho como dizer não, né? Sobretudo para vocês que são minhas companheiras, para a Loli. Né? Quero parabenizar, cumprimentar vocês todas
e dizer assim que estou muito feliz de estar iniciando o debate, a gente abrir, né, essa roda de conversa, né, com a interface com o racismo. Me sinto muito honrada, né, e estou muito feliz de estar iniciando. Quero também, né, cumprimentar a professora Valéria, né, uma querida, né, uma companheira de luta, né, também do debate racial. Então, assim, eu estou muito feliz, me sinto muito acolhida na PUC, né, e vamos, né, começar a nossa conversa. Então, assim, gente, quando a Loli fez o convite, né, eu pensei trabalhar da seguinte maneira, né, fazer um caminho inverso do que geralmente eu faço quando eu penso a questão racial. Então, eu quero pensar com vocês hoje o serviço social, a pandemia e, por último, o racismo. Então, o que a gente precisa, né? E aí a gente, começando pelo serviço social, é importante a gente pensar a gênese da nossa profissão. Então, assim, eu fui bem lá atrás para a gente poder pensar o que é o serviço social. Uma profissão interventiva, uma profissão que está lidando no cotidiano com as expressões da questão social, e não só uma profissão interventiva, uma profissão que tem também uma dimensão, né, pedagógica, né, como Marilda coloca para a gente nas obras dela, e também uma profissão que tem aquela perspectiva, né, de elaboração, avaliação e monitoramento das políticas públicas. Ou seja, se a gente olhar por esses elementos, a gente pode pensar assim, olha, então, assim, o serviço social está em qualquer política pública, em qualquer espaço onde, né, as expressões da questão social possam se manifestar. E como vocês, né, a gente já está aqui numa atividade onde tem alunos, né, que já estão, né, num nível de mestrado, não sei se são todos, né, se tem alunos da graduação, mas se tiver, a gente também explica. Então, assim, o serviço social está na política de saúde, na política de assistência, a gente está inserido no Conselho de Direitos, a gente está inserido no abrigo, estamos nos conselhos tutelares, no sistema, né, nas cadeias, estamos, né, nos serviços transitórios de acolhimento institucional de adultos e crianças, seja nas instituições de longa permanência, e também num outro espaço muito importante, que é formação profissional, porque somos assistentes sociais que também trabalhamos na perspectiva de formação de outros assistentes sociais. Isso é fundamental para a gente poder pensar a questão racial. Lá na frente vocês vão entender um pouquinho o que eu quero dizer. E também a perspectiva, né, da gestão dessas políticas sociais. Como eu coloquei. E por que eu falo que é importante pensar na formação e na gestão das políticas sociais? Lembrando, gente, que na gestão, vamos retomar um pouquinho esses lugares onde a gente está. Se for na política pública, a gente está lidando diretamente com o usuário. Então, a gente está na perspectiva dos encaminhamentos, né? Na perspectiva de fazer escuta qualificada, da gente elaborar o parecer, fazer a visita domiciliar. Se a gente estiver, por exemplo, no espaço, né, da formação profissional, que é onde, por exemplo, onde estou eu, onde está a professora Loli, a professora Valéria, nós estamos nesse espaço de construção de outros profissionais. Então, a gente está trazendo todos esses elementos de reflexão para poder pensar na formação, na subjetividade desses profissionais. E afirmo para vocês, esse é um lugar estratégico na luta antirracista. Se a gente está também, né, pensar, por exemplo, nesse espaço da elaboração de política pública, né, formação, e aí eu tenho que falar, né, do texto da professora Márcia Eurico, porque esse texto dela da Serviço Social e Sociedade, né, que fala sobre racismo institucional, ela fala disso, né? Ela traz para a gente poder refletir o seguinte: olha, a gente não pode pensar em política pública antirracista, leia-se, né, política de cotas ou as ações afirmativas, se a gente não tiver naqueles espaços sujeitos que fazem reflexão sobre essas vivências que os sujeitos enfrentam. E aí, gente, não é só a questão racial. A gente também está falando das assimetrias de gênero, a gente está falando da questão LGBT. Então, a gente está falando das inúmeras diferenças. Eu trago isso para as minhas reflexões, que a gente está nessa sociedade, nessa atual conjuntura, não falando só de questão racial. A gente está trazendo um debate sobre diferença inúmeras,
geracional, de sexo, orientação sexual, e a questão racial também está nesse debate. Ou seja, então o serviço social, se a gente pensar, ele é uma profissão extremamente estratégica. Porque, ora, e aí eu quero lembrar para vocês, né, e aí vamos retomar algumas teses, alguns estudos de alguns teóricos que estão debatendo a questão racial, né, e aí tem a professora Graciele Costa da UFRJ, né, temos alguns outros professores que vêm trazendo, né, e outros estudiosos, e aí eu quero lembrar para vocês, não é só quem está na academia, tem bastante, né, alunos, né, que estão se debruçando sobre isso e vem falando o seguinte: olha, a população negra ela está inserida nessas políticas públicas. E aí eu lembro da professora Graciele, por quê? Porque ela traz para a gente o demarcador da política de assistência social. Uma política extremamente importante e estratégica, em que sentido? Em primeiro lugar, é uma política que tem, né, a gente já superou, né, a política de saúde. Hoje os assistentes sociais estão mais concentrados na política de assistência social, né, com o advento do SUAS. E segundo, porque a própria população brasileira ela tá situada nessa política, está ocupando mais ou menos 70%, se não me falha engano, os estudos da Graciele, fazendo uso do Bolsa Família, do PAIF, né, tendo acesso do CRES, porque uma outra coisa que é importante a gente deixar aqui bem especificado, que a política de assistência ela não se resume à Bolsa Família, tem outras, né, ela é um sistema estruturado, né? E aí convido vocês depois, né, para poder se aprofundar. Mas de forma geral a gente quer dizer que, então a população negra ela está nesse espaço. Ela está fazendo uso da política social, seja a política de assistência, um outro estudo importante aí, porque a gente está falando da pandemia, a população, ela é majoritariamente, a população negra, ela faz uso do SUS. Embora o Sistema Único de Saúde seja uma política universal, ou seja, para todos, majoritariamente nós vamos ter sujeitos negros, né? E aí a gente tem que demarcar isso, né? Não é só o sujeito preto, a gente está falando, né, da classificação do IBGE, sujeitos pretos e pardos que formam um conjunto da população negra que fazem uso dessas políticas sociais. A gente trouxe saúde e assistência, mas a gente pode falar nos abrigos, né, que é por onde eu caminho, né, o Luciane também. Nos abrigos, nós temos, no último censo, 85% de crianças pretas e pardas ocupando, né, as vagas somente aqui no Rio de Janeiro. Eu estudo especificamente a adoção e a gente tem alguns elementos para poder pensar. Sabemos que são as crianças negras que não são adotadas e que indica que são elas que permanecem nos abrigos até atingir a maioridade. A gente pode estar aqui falando também né, da política previdenciária, que essa população não consegue acessar. Por quê? Porque quando a gente está falando de previdência, a gente não está falando de BPC-LOAS. A gente está falando, a gente está questionando pensão por tempo de serviço, pensão por morte. Então, esses sujeitos, eles não têm acesso à política previdenciária. Então, a gente está aqui com uma população, né, com um segmento, e aí convido vocês a lerem um texto da professora Magali Almeida, né, que ela fala sobre desumanização, tem um texto mais recente, acho que na Argumento, né, onde ela vem falando sobre desigualdade. E que essa marca da desigualdade e da pobreza, ela tem uma vinculação direta com a população negra e com o escravismo. Por quê? Porque o escravismo, gente, quando a gente teve aquele movimento da falsa abolição, a gente não teve a integração do negro nessa sociedade. Então, a gente tem um déficit educacional muito grande, a gente tem majoritariamente mulheres negras atuando como trabalhadoras domésticas, e aí convido vocês a lerem, né, me fugiu o nome agora, daqui a pouco eu lembro dessa autora, que fala sobre dororidade. Ela não fala de sororidade, porque ela fala que a dor das mulheres negras é uma dor diferente, e ela fala sobre o trabalho doméstico, é a Vilma Piedade. E também convido vocês a lerem, né, um texto da professora Carla Almeida com a Ana Lolli, onde elas falam sobre a feminização da pobreza.
E é interessante por que esse texto, né? E por que eu estou trazendo esses elementos para poder pensar a situação das mulheres? Porque são essas mulheres negras, né, que têm, né, como marca, né, o escravismo, o abandono do Estado, né? A gente consegue perceber nos nossos atendimentos maiores índices, né? Os maiores, quando a gente está em atendimento, a gente sempre fica assim, gente, essa pessoa ela está com todas as expressões da questão social, é isso. Né? Porque a gente está fazendo, né, se a gente pensar uma análise interseccional, essas mulheres elas carregam vários determinantes dessa condição de pauperismo, dessa condição de exclusão, dessa condição de abandono estatal, que é a questão racial, a questão do sexo, a questão geracional, a questão de classe. Então, é importante a gente pensar, quando a gente está falando da população negra, pensar também na situação dessas mulheres, né? E eu sempre falo, situação de mulheres e crianças, né? Nessa condição. Então, né, o que eu quero pensar aqui com vocês? Se o serviço social é uma profissão, como a gente falou, tão importante, que está em diferentes espaços, então eu já falei com vocês que a gente precisa, é uma posição estratégica, então a gente precisa pensar, né, se aproximar do debate racial. Como assim, Vanessa? Por que você está falando assim? A gente está falando de formação profissional. Então, eu me formei na graduação em 2014, e eu sempre falo isso, e outros colegas também, né? A gente tem uma formação, a gente está construindo uma Frente Nacional de Assistentes Sociais no combate ao racismo, que tem uma vinculação direta, né, com o protagonismo do conjunto Cefes-CRES, né, nesse último triênio, né? E, sobretudo, a gente tem que falar que o CRES Rio de Janeiro ele fez uma movimentação, né, nesse sentido, né, para a gente poder pensar e refletir sobre a nossa categoria. E lembrando, gente, um outro elemento que é importante, né, nós somos maioria. Assistentes sociais negras, pretas e pardas somos a maioria, já tem uma pesquisa do Cefes. Então, quando eu falo que a gente precisa se aproximar do debate, a gente precisa falar da formação profissional, a gente precisa falar do nosso currículo mínimo, que já traz as bases, o nosso projeto ético-político, e aí a gente não pode esquecer, se não me engano, eu acho que é o artigo 11 que fala, né, sobre a perspectiva da gente, se eu estiver errado, depois vocês me corrijam, porque eu não decoro assim, gente. A gente está na perspectiva de atuar sem ser discriminado e não discriminar. Nós tivemos uma campanha e, mesmo assim, a gente escuta o tempo todo, quando a gente traz esse debate da questão racial, né? A gente escuta muita dificuldade dos colegas em entender essa perspectiva que nós estamos trazendo, né? E uma dificuldade também que tem a ver com o mito da democracia racial, dos sujeitos negros se entenderem como negros. Né? E aí, quando eu falar um pouquinho de racismo, eu falo um pouquinho dessa categoria para vocês, só para a gente poder não perder aqui, né, o nosso fio da meada pensando o serviço social. Então, gente, quando a gente está falando de criminalização da pobreza, quando a gente está falando de organizações familiares diferentes, né, estou falando a fala que eu escuto dos profissionais, organizações familiares que não são convencionais. Quando a gente está falando de encarceramento em massa, quando a gente está falando de guerra às drogas e do perfil desses usuários que estão no CAPS, das crianças que estão no abrigo, né, das mulheres também que estão, né, trabalhando mais e sofrendo mais, né, essas implicações das relações trabalhistas, a gente está falando, né, da questão racial. E aí a gente tem muita dificuldade, às vezes, de falar, né, com os colegas. E aí eu até coloquei aqui um questionamento. Como perceber isso? Como modificar isso? Então, a gente precisa falar de formação profissional. A gente precisa resgatar no nosso projeto profissional as categorias, e quando a gente está lá no nosso currículo de 96, está falando de estudar sobre formação sociohistórica brasileira, a gente está falando que a gente tem que estudar sobre o escravismo. A gente tem que estudar sobre a falsa abolição. A gente precisa entender que a população negra não foi inserida na sociedade de classes
como alguns defendem, e por isso que hoje essa população negra ela está como alvo da política de morte, alvo da não política, ou seja, por isso que eu sempre recomendo o texto da professora Magali, porque ela fala que a população negra ela está num processo de desumanização, ou seja, não é visto como humano desde o período da escravidão, e agora que a gente está numa perspectiva de cidadãos, esses sujeitos não são vistos como cidadãos, e sequer como sujeitos usuários da política de assistência, da política de saúde, da política de adoção. Então, é fundamental a gente poder pensar nisso. Então, se nós, assistentes sociais, estamos falando que o nosso projeto profissional ele tem uma vinculação com uma outra ordem societária livre, né, de exclusão, livre de desigualdade, então a gente tem que lutar por essa perspectiva. Eu sempre tenho colocado isso. E às vezes a gente não é bem vista por isso, por isso que eu sempre coloco, o serviço social, ele precisa avançar. A gente já sabe que a gente tem um projeto ético-político, mas o que a gente faz com isso? Né? E aí eu sempre coloco o que nós, em cada espaço, podemos fazer, né, enquanto professor, e aí, por isso que sempre quando eu sou convidada, e aí eu fico muito feliz de estar abrindo um ciclo de debate, trazendo o debate racial e de gênero, eu fico muito feliz quando uma professora tem essa iniciativa, porque ela está dando a oportunidade dos alunos entenderem, olha, aquela mulher que chega lá no conselho tutelar, e ela chega, ela não consegue nem explicar o que é que ela quer, e ela já está na 5ª gravidez, e ela já tem um filho acolhido, e aí a gente consegue entender por que essa mulher está nessa, né, o que o Clóvis Moura chamou de imobilização social, porque o que foi dado para ela foi só essa oportunidade, nem sequer de ser humano. Então, a gente precisa, enquanto categoria, refletir sobre isso. Então, e aí eu queria trazer, né, para vocês agora outro elemento para a gente poder pensar que é a categoria da pandemia, e aí eu queria chamar a atenção para vocês que a gente, na verdade, não está numa conjuntura só de pandemia, mas numa conjuntura de crise sanitária mundial. E por que eu estou falando sobre isso? E em todas as lives que eu fiz e que me perguntaram, e que os alunos me perguntam, né? E eu sempre coloquei isso, né? A gente está num processo, primeiro, né? A gente não pode deixar de falar, né, no processo de ataque às políticas sociais. E a gente tem que relembrar, e aí eu estava escrevendo um texto agora, né, para uma outra situação, a gente precisa falar da crise, né? A crise sanitária ela vem com uma crise política e associada ao ataque, né, às políticas da Seguridade Social e às políticas setoriais. E aí eu trago como exemplo a PEC 241 de congelamento dos gastos, que impactou diretamente na política de saúde, congelando os investimentos, congelando, né, os recursos que seriam utilizados para a política de saúde. A Vanessa congelou aqui, eu acho que a internet dela ficou ruim, mas já ela já deve estar voltando. Acontece, gente. E ela estava falando, né? Cadê a Vanessa? Voltou? Acho que voltou. Não sei, voltei? Cadê? Onde que eu parei, menina? O corte das políticas públicas, em especial a saúde. Então vamos retomar. Então, gente, a gente está numa perspectiva de ataque às políticas da Seguridade Social. Eu não sei se vocês conseguiram ouvir, que eu pontuei para vocês a PEC do congelamento. Está ouvindo, gente? Estamos ouvindo, Vanessa. Você parou exatamente aí no congelamento das políticas sociais, principalmente as políticas de seguridade social. Isso. E aí a gente tem que falar desse ataque, né, às políticas públicas, né, que incidem não só na política de saúde, mas em todas as políticas. E aí eu quero lembrar, né, de uma categoria que é muito utilizada pelos profissionais da saúde, que é
os determinantes sociais em saúde. O que isso significa para a gente? Que esse sujeito ele não é só uma doença. Esse sujeito, né, para chegar ao que a gente chama do patamar de ausência de doença, ele tem que ter vários atravessamentos. Então, ele tem que ter acesso a transporte, ele tem que ter acesso aos serviços de saúde, não somente na perspectiva da emergência. A gente está falando de promoção, prevenção da saúde. Esse sujeito precisa ter acesso à alimentação, à política habitacional. Então, a gente está falando do seguinte: ora, se a gente teve uma PEC que congelou os gastos para as políticas públicas, e a gente agora chega em 2020, né, numa crise sanitária, como que esse sujeito ele pode, né, ter acesso e pode se recuperar se ele já estava, né, com ausência, né, desses serviços públicos, ele estava com dificuldade? Porque a gente já falou lá no outro tópico que a população negra ela tem mais dificuldade para poder chegar à política de saúde, para a gente poder, se a gente pegar, e aí eu aconselho vocês a lerem a Política Nacional de Atenção Integral à População Negra, que é um documento muito interessante que ela traz, né, a porcentagem do acesso. Quantas mulheres brancas têm acesso aos serviços de mamografia? A gente está no Outubro Rosa. Quantas mulheres negras conseguem fazer? Quantas mulheres conseguem fazer o preventivo? E quantas mulheres... e aí eu quero trazer experiência própria, gente, porque é importante a gente também se colocar no lugar do usuário, que às vezes chega para a gente e fala, eu não consegui fazer o preventivo. Recentemente, que eu gosto de testar, fui lá no postinho, não sei se vocês estão me ouvindo. Estamos. A Loli congelou. Estamos ouvindo. Aqui congelou. Aí vocês escrevem aqui para mim, gente. Estamos ouvindo. Está aparecendo escrito para mim, porque congela. Então, assim, recentemente eu fui no posto, que eu fiz estágio no Ministério Público, né? A gente faz isso, né? Testa, né? Cheguei lá no serviço e perguntei, a gente pode fazer... Eu queria fazer o preventivo. E as agentes de saúde falaram, olha, agora a gente tem uma nova determinação que tem que fazer agora a cada 2 anos. Então, se você fez esse ano, se você fez ano passado, não precisa fazer esse ano. Então, assim, quando a gente está falando de prevenção, 2 anos é muita coisa para câncer no colo de útero, gente. Então, assim, são esses elementos que a gente precisa pensar e refletir quando a gente está falando de uma crise. E aí, um outro elemento que é mais próximo, né, da própria crise, da própria Covid, que é uma pandemia, né? É uma doença que a gente, os médicos, a equipe médica, né? A equipe de enfermagem, todos esses profissionais né? Não conseguem, né, adotar um critério único para tratamento dessa doença. Então, o que a gente tem assim, de concreto é que a gente precisa lavar a mão com água e sabão, fazer uso do álcool gel e máscaras. Só que a gente está falando de sujeitos, e aí eu convido, né, aos colegas, e aí os colegas que estão trabalhando e quem não tem, né, não está inserido no processo de trabalho, mas assim, quando a gente vai na rua, a gente consegue perceber que tem pessoas que não conseguem, que não tem máscara, ou que tem a máscara ela está inviável para uso. Tanto que há vários serviços, né, e aí a gente, né, precisa falar das organizações nos territórios, né, que viabilizaram, inclusive, gel, máscara, e inclusive fizeram pontos, né, de lavagem de mãos, né, que não foi com financiamento público, foram as organizações do terceiro setor, de diferentes modalidades, porque entenderam, né, que existia um segmento populacional que não tinha acesso a água, sabão, álcool, né, e a máscara. Então, assim, quando a gente está falando de home office, quando a gente está falando da possibilidade, eu sempre coloco isso, a gente está aqui hoje numa internet, conversando, né, numa sala virtual, e a gente sabe que tem várias pessoas que não têm acesso à internet. Então, a gente está falando de uma exclusão virtual, de uma exclusão social. Então, assim, não é tão simples como, né, os governantes têm colocado o tempo todo na mídia, é só lavar a mão. Não é tão simples, porque a gente, inclusive, antes da pandemia, a gente teve uma crise de abastecimento de água, né, provocada lá com a geosmina, que a gente nem sabe mais se é a geosmina, né, que inviabilizou,
né, o acesso à água para vários bairros do Rio de Janeiro. E a gente sabe que vários bairros, né, e sobretudo as comunidades, os bairros mais distanciados, a gente tem muita dificuldade. A gente teve agora 3 dias que ficaram sem água, e a gente, por exemplo, aqui em uma parte de Anchieta, ficou 4 dias ainda sem ter água. Então, como a gente pode pensar em prevenção? Como a gente pode pensar, né, e não falar de desigualdade se a gente está percebendo está a olho nu, gente, está gritante. É o que eu tenho colocado. A Covid-19, ela escancarou a desigualdade, gente. A gente está andando na rua, as pessoas estão trabalhando na informalidade. Se a gente perguntar, a pessoa fala que não pode ficar em casa, que o auxílio emergencial não saiu, e quando está saindo, ele não está saindo para todo mundo, está saindo picado, não tem uma continuidade. A gente teve muitas pessoas que perderam seus empregos formais e aí tiveram que ir para a informalidade, ou seja, a gente está numa condição de anormalidade e que impacta, incide diretamente sobre a população negra, porque aí eu quero trazer para vocês o lugar das trabalhadoras domésticas. A gente sabe que trabalho doméstico, né, tem muitos sujeitos que não ficam sem essas trabalhadoras, mas houve um momento que a gente não teve como, elas não tiveram como trabalhar. E a gente não pode esquecer que a primeira vítima do Covid aqui no Rio de Janeiro foi uma trabalhadora doméstica. Então, assim, alguns elementos para a gente poder, né, pensar. Soma-se a isso, né, e aí eu coloquei aqui para vocês, né, a crise política do Rio de Janeiro, gente. A gente não pode deixar de falar, né, da corrupção, sobretudo envolvendo, né, a construção dos hospitais de campanha e da compra dos respiradores. E aí, gente, quem não tem plano de saúde, quem está mais aí, não podemos esquecer que quem está acessando majoritariamente o SUS é a população negra, a população pobre. E aí, numa condição, numa conjuntura onde não tinha leitos, né, para todos, não tinha respirador para todos, a gente está em meio a uma crise política, né, uma crise de corrupção, onde a gente não tem solução e muitas vezes a gente já escutou, né, quem tem colegas que trabalham na saúde, eu tenho algumas, né, que falavam, eu não sabe o que vai fazer. Vai chegar um momento que não vai ter respirador, a gente já passou desse momento, já superou, mas ainda assim, né, a gente tem alguns textos já publicados, sobretudo dos pesquisadores da Abrasco, né, falando que a Covid ela incide, né, mais agressivamente sobre a população negra. Ou seja, né, a gente está falando de uma população em situação de extrema vulnerabilidade social, sobretudo desde o período do escravismo, porque se a gente olhar, gente, para trás, né, se tinha adoecimento, quem ficava sem acesso a médico? Se a gente está falando, né, de circulação e aglomeração, né, quem não consegue fazer trabalho de home office? Então, assim, e o serviço, isso aparece, gente, no cotidiano, né, de atuação profissional, seja nos CRAs no primeiro momento, né? E aí quero cumprimentar as minhas companheiras, né, assistentes sociais que trabalham no CRAS, que trabalham na assistência, onde, né, os sujeitos se direcionaram massivamente, primeiro para pedir informação sobre o auxílio emergencial, segundo para ver as possibilidades de cesta básica. Por quê, gente? Porque as pessoas ficaram, né, sem suporte nutricional, perderam o trabalho, gente. Então, foram essas colegas, né, que ficaram lá em linha de frente, porque a gente precisa entender isso, gente. A saúde, ela é uma das faces, né, da atuação, né, do enfrentamento ao Covid. Como a gente já falou, quando a gente está falando do sujeito em processo de não adoecimento, a gente está falando de acesso à Bolsa Família, de acesso de resolução das demandas no abrigo, né, porque assim, a gente ficou meio sem saber o que fazer. E essas colegas, elas se colocaram, né, para poder atuar nessa perspectiva. Não estou dizendo que as colegas da saúde não estavam em linha de frente, não é isso que eu quero dizer. Estou dizendo que a gente tem outras políticas,
né, envolvidas nesse processo de enfrentamento ao Covid-19, não somente a saúde. Então, a gente tem a assistência, a gente tem a saúde, a gente tem os colegas da Previdência, temos as colegas que estão também, né, no enfrentamento com os adolescentes no Degase, temos as colegas que estão também, né, atuando, né, no encarceramento, né? Tem os colegas que estão no sistema nos próprios conselhos de direitos, nas organizações do terceiro setor, que diante dessa pandemia não deixaram de oferecer atendimento e perceberam que a população mais empobrecida, negra, né, ela estava sendo majoritariamente atingida sobre né, diante dessa situação. Então, né, eu venho falando, né, venho trazendo para vocês aqui, né, que a gente está numa conjuntura de desproteção social. E que essa desproteção social, e aí eu sempre retomo, né, que era o lema da campanha, né, do Conjunto Cefes-CRES no último triênio, que é onde se falta água, eu não lembro se era assim, né, a Luciane pode me ajudar, mas onde falta água, a gente sabe onde que vai impactar mais diretamente. E essa campanha, ela parecia que estava dizendo tudo o que viria a acontecer depois. Né? Então, assim, a gente tem, né, nós como profissionais e a população, que é importante a gente pensar nisso também, gente, porque nós também somos classe trabalhadora e a gente também teve enfrentamentos, a gente também passou por adoecimento, né, inclusive na família passamos por perdas, e a gente teve dois caminhos, né? A gente tem o caminho, né, de pacificação e ficar aguardando as orientações do governo, né? E o outro caminho foi a resistência e a sobrevivência, né, que a gente construiu enquanto profissionais e também percebeu essa organização coletiva, né, sobretudo nos territórios. E aí eu digo isso porque acompanho de perto uma organização do município de Belford Roxo, né, que é assim, Sim, Eu Sou do Meio, onde fez distribuição massiva, né, de cesta básica, de álcool em gel, de máscara, não só para a população de Belford Roxo, né? E a gente tem outros exemplos, né, como as ações de Crioula, né, como as ações da Casa Fluminense, né, que vieram, e aí a gente também não pode deixar de falar, né, das próprias organizações do território forjado por essas mulheres, porque no mapeamento da Casa Fluminense, quando ela fez um mapeamento, todas as mulheres, todos os sujeitos que forjaram essa resistência no Covid, no território, eram mulheres pretas. Então, a gente tem que falar da Débora Silva, a gente precisa falar, né, da Fabiane, né, lá de Parque das Missões. A gente tem que falar dessas mulheres que, historicamente, desde o período do escravismo, da abolição, elas vêm se colocando, né, como resistência, né, nessa realidade, né, forjada. E aí a gente tem que fazer, né, o tempo todo isso, pessoal, fazer essa ligação com o capitalismo, né? É esse modelo produtivo que coloca, né, essas assimetrias, é ele que forja, né, e aí se potencializa com as assimetrias de gênero e com o racismo. Né? Essas duas categorias são hierarquias que potencializam o capitalismo, ou seja, é o capitalismo que está colocando essa realidade para esses sujeitos. E aí, para poder falar um pouquinho, né, e aí a gente fechar aqui no racismo e abre para o debate, quando a gente está falando de racismo, né, a gente está falando de um processo, eu estava lendo um texto agora, né, do Ottaviani, que fala sobre a racialização, né, o processo de racialização mundial que se forjou, né, na modernidade. Ou seja, a gente tem outros autores que falam, gente, a gente pode falar aqui o próprio Silvio de Almeida, a gente pode falar aqui do Céu, podemos trazer também as próprias mulheres negras, que eu adoro, a Bell Hooks, a Patrícia Hill Collins, né, a Maria Lugones, né, todas essas mulheres, assim, tem a Audre Lorde também, né, todas esses sujeitos, né, o próprio Mbembe, né, o que a gente está falando daqueles que estão fazendo os estudos pós-coloniais, ou seja, que estão olhando para esse processo de colonização com um olhar diferenciado, e todos eles falam de racialização, né, no chão da modernidade. O que eles querem dizer com isso?
se forjou uma modernidade a partir desse processo de mundialização do capital, ou seja, aquela ideia de algo novo, de novo mundo, de moderno, mas com base, né, numa hierarquização de raças, ou seja, racializar é dizer que existem sujeitos com, né, com um tom de pele diferenciado, e que essa tonalidade, né, de pele, ela serve como hierarquizador, como demarcador de uma diferença, sobretudo negativa para aquele que não é branco. E aí, por isso que a gente, o tempo todo, quando está falando de racialização, a gente não pode deixar de falar de branquitude. Porque é o tempo todo, a partir desse lugar da branquitude, que se forjam os privilégios, que se constrói esse lugar onde os sujeitos estão imobilizados, onde esses sujeitos não conseguem sair desse lugar, né, do trabalho doméstico, do trabalho informal. Ou seja, racializar é trazer, né, mudar, né, redirecionar esse lugar que a raça no campo biológico forjou para poder estudar os sujeitos. Então, assim, quando a gente está falando de racismo, tem que falar de raça e tem que falar, né, da racialização. E aí já falei para vocês que tem uma vinculação direta com o processo de expansão capitalista, ou seja, isso tudo foi construído para ter acesso à mão de obra, num primeiro momento, ter acesso à mão de obra de sujeitos negros, né, para continuar esse projeto, né, de ampliação do modelo capitalista, num primeiro momento, né, não era só o lucro, tinha uma questão territorial, de dominação territorial, e depois dar continuidade a esse processo de dominação, né, e aí a gente tem, né, o gênero também se juntando a esse processo. A gente, num segundo momento, né, a gente, quando fala de racismo também, a gente não pode deixar de falar do racismo científico, né? Ou seja, quando se retira a raça do campo biológico e leva para o campo sociológico, né? Para o campo da... E aí, quando está falando do campo social, é dizer dessa hierarquização. Porque a raça, gente, ela foi utilizada para a gente poder codificar e entender que existe sujeito branco, sujeito negro, mas não para hierarquizar. Os estudos não foram forjados nesse sentido. Mas os defensores do racismo científico, eles falam sobre isso. Isso também tem uma vinculação direta, né, com a defesa, né, com as elaborações, né, religiosas, ou seja, não é uma ciência, não tem nada comprovado, isso já foi, né, ultrapassado, mas mesmo assim, vocês podem perceber que continua até no dia de hoje a gente vendo que esses sujeitos estão racializados. E o objetivo, né, gente, e aí para lembrar da dimensão religiosa, convido vocês a verem aquela figura, A Redenção de Kant, que ela fala muito sobre isso, que ela traz ali o elemento no Brasil da democracia racial, que é fazer com que esses sujeitos negros, né, não se entendam, e aí é um recado especificamente para os pardos, não se entendam como pardos, que a gente tem um monte de colega, né, que fala que eu sempre falo, tem que me usar como exemplo, a gente quer da minha cor e fala, eu não sou negra, mas e aí tem a ver com o mito da democracia racial, que é aquela ideia de harmonização entre os negros, os indígenas e os brancos, negando todo o processo de racismo sofrido, de violência que a população negra sofreu. E aí, né, depois, né, quando já tiver acabando a minha tese, eu tenho uma parte inteira falando sobre isso, como que isso é cruel com as mulheres negras. Isso é cruel, gente, extremamente cruel. Desde o período, e a Magali também fala isso, desde o período do sequestro, que as pessoas, né, foram sequestradas. Aí a Luciane parou, não sei, gente. Coloca aqui para mim se vocês estão me ouvindo. Porque deu uma congelada aqui. Só picotou, mas a gente continua te ouvindo, Vanessa. Agora não mais. Vamos aguardar, então, que ela volte. Maravilhosa a fala de Vanessa.
Acho que Voltei? agora voltou, É porque, Vanessa. porque então, agora estão ouvindo, porque deu uma congelada, eu parei. Então, eu estava falando Sim, do mas... caráter cruel do racismo. Uhum. Isso, do caráter cruel em relação às mulheres negras. E isso aparece até hoje, gente. Né? Porque essas mulheres, desde o período, né, em que estavam no processo de translado aqui para o território, para os outros territórios, essas mulheres foram estupradas, essas mulheres abortaram por opção e também por agressão física, foram extremamente violentadas, né? E aí é fundamental ler o Fanon, né? E a professora Raquel Gouveia tem muita discussão, né, falando sobre os impactos do racismo na subjetividade, na saúde mental. E aí, né, a ideia é essa, gente, é manter a submissão, manter os sujeitos imobilizados e fazer com que esses sujeitos não se entendam como humanos. E aí, né, quando a gente percebe, e aí quando a gente começa a estudar isso, e a gente percebe no nosso atendimento, a gente vê como que a população negra ela é o tempo todo desumanizada, ela é violentada, e aí a gente pode falar dos acolhimentos das crianças sem motivo nenhum. E aí tem até um artigo meu na revista Praia Vermelha que eu falo sobre racismo institucional e conselho tutelar, que eu venho falando sobre a categoria negligência, que coloca tudo quanto é... A mãe não conseguiu tomar vacina, negligência, acolhe a criança. Isso é problemático no acolhimento institucional. A gente pode falar também, né, da saúde mental, do processo extremamente violento. A gente tem inúmeras mulheres e homens em uso de álcool e drogas por desemprego, e aí a gente tem que falar da tese do professor Daniel, né, que ele fala sobre masculinidade negra, né, e do não lugar desse homem na política social, na sociedade, né, e a gente tem que falar, né, desse não lugar, gente, dessa desumanização. E nós, né, e a gente está num processo que eu chamo de negacionismo da questão racial. Os profissionais, tem muitos que não querem saber, mas a gente está também num momento também de muitos avanços, né? Porque a gente tem, né, avançado relativamente, sobretudo na categoria profissional, né? A gente tem sido convidado, nós, os colegas, a gente tem, ainda é muito pouco, gente. Ainda é muito pouco. A gente precisa de mais, a gente precisa de professores negros, a gente precisa dos nossos textos, né, sendo disseminados no âmbito das universidades, a gente precisa, né, falar de formação profissional. Quando eu dei aula na Rural, eu fiz isso, então é um convite para vocês, professores, que estão com aquela disciplina, né, de estágio, para falar sobre isso, porque o momento é um momento, né, de conexão com a realidade. E convidar também os nossos colegas que estão no mestrado, que estão no doutorado, que estão no pós-doc, que estão no exercício profissional. Eu sempre coloco isso, né, quando eu estou participando, né, na GEDS, que é a comissão, né, de gênero, raça e etnia do CRES, que a gente precisa, eu sempre falo isso, a gente tem, né, inúmeros debates, eu falo, gente, olha só, a gente não adianta falar para a gente tem que falar com a categoria, quem está lá atendendo o usuário, porque é ele que precisa, é lá que precisa fazer a diferença. A gente já avançou, a gente tem colegas que estão dialogando, a professora Valéria é um exemplo, é uma referência para falar de racismo territorial para a gente. Mas como, né, dialoguei com ela na outra vez que estive na PUC, é muito pouco, somos poucos, então precisamos avançar. E uma outra coisa que precisa ser entendida é que a questão racial, gente, não é uma questão só dos negros, não. Ela é uma questão profissional. Ela tá, e não é só do serviço social, é uma questão das categorias, é um fenômeno social. Então, a gente precisa, né, dialogar e tentar, né, e aí eu sempre falo, na perspectiva, a gente precisa forjar uma luta antirracista em todos os espaços. E não é, gente, só falar, porque eu também gosto de dar umas batidinhas nos companheiros. Não adianta falar que eu sou antirracista. Só que aí, por exemplo, quando chega um projeto que a pessoa quer falar com a interface racial, esse projeto não ficou bom.
Então, não é só a gente falar, a gente precisa ter um outro olhar. Quando o colega lá, o coleguinha não sabe, né, lá na ponta, a gente precisa dialogar com esse colega. Quando a gente está falando dos minicursos, a gente fica lá lutando, queremos esse minicurso, priorize os profissionais, porque é lá. Então, a gente, né, eu sempre falo isso, a gente tem uma tarefa, né? A Roseli Rocha que fala muito isso, a gente tem uma tarefa, ela falou da outra vez, estou cansada, estou passando para vocês, e a gente está aqui, né, estou construindo todo mundo, a gente precisa avançar no debate racial, sobretudo para poder pensar esses elementos. Então, gente, era isso que eu queria conversar com vocês, não sei se eu falei muito, não sei se falei pouco, espero ter contribuído, né, nesse debate de hoje, estou muito feliz, né, de ter conversado aqui com vocês e estou à disposição, né, para poder dialogar com vocês, né, agora. Obrigada, Vanessa. Fala maravilhosa, exposição potente, que nos emociona e que nos traz várias questões para o debate. Ouvir você sempre maravilhoso, olhando aqui no chat várias falas de que sua fala foi potente, que você é maravilhosa e de fato. Né? Muito obrigada pela sua exposição. Pena que a gente está por trás, como Valéria falou, né? Estamos por trás das câmeras dos celulares e dos notebooks. Agora, né, após o debate, seria um grande abraço que a gente daria a você pela excelente exposição que você fez. É uma pena, mas, de fato, gratidão demais pela sua exposição, pela sua fala. Né? Eu queria trazer, antes da gente iniciar o debate, alguns elementos importantes, até para a gente trazer as questões para a Vanessa, que já estão sendo colocadas aqui no chat, mas trazer elementos importantes para o debate, porque Vanessa fez uma exposição excelente, agora a gente pode trocar com ela e trazer elementos importantes, inclusive quando ela fala do serviço social e do exercício profissional. Então, como a gente, no nosso cotidiano, do nosso exercício profissional, o que a gente pode trazer como contribuição, ou além do exercício profissional, o que de fato, como Vanessa trouxe, né, na graduação, no mestrado, no doutorado, que a gente vem debatendo e o que a gente vem trazendo no debate do serviço social e a questão racial também. Então, importantíssimo. Queria destacar, como eu falei para o nosso debate, alguns elementos importantíssimos que Vanessa trouxe, né? Como eu falei da questão do exercício profissional, Vanessa já inicia, né, falando um pouco da gênese do serviço social. Então, isso é super importante porque debater o exercício profissional e aí nessas 3 categorias que o tema já diz e que Vanessa traz, desmembrando maravilhosamente bem, que é o serviço social, a pandemia e o racismo. Então, essas categorias são importantíssimas para a gente debater, mas Vanessa já traz uma questão fundamental, que é falar da gênese do serviço social. E já linkando com a questão da formação. Por isso que Vanessa parabeniza, né? E aí a gente parabeniza também a organização desse ciclo de debates e a professora Ana Loli, porque traz esse tema central do racismo já para a gente debater. A gente não deixa de estar em formação, né? A gente está no programa de pós-graduação, mas que também tem a oportunidade de várias pessoas que estão no exercício profissional e também na graduação falar de racismo, né, nas disciplinas. Né? A gente precisa introduzir muito mais na nossa formação, a gente trazer o debate desse racismo estrutural nas disciplinas. Então, Vanessa já traz um ponto importante, e aí, como conheço bem Vanessa, é para provocar, né? Uma fala de provocação para a gente, porque ela fala no início e depois ela precisa, e ela fala também para a gente analisar as bases curriculares e para a gente debater a questão do racismo aí na nossa formação. Então, isso é um ponto importantíssimo. Além disso, em relação ao exercício profissional, Vanessa também traz uma questão importantíssima, que é o lugar estratégico. Né? A nossa profissão é uma profissão que ocupa um lugar estratégico nessa luta antirracista. Então, ela já faz uma conexão maravilhosa do exercício profissional com essa luta antirracista e com o debate do racismo. Então, é maravilhoso, porque é essa profissão que tem esse lugar estratégico. Então, maravilhosa essa exposição, Vanessa. Depois, ela traz algumas questões em relação a essa população nesse contexto de pandemia. Né? Então, é a população que é atendida, né, nos espaços
das políticas sociais, aí ela traz, inclusive ela me cita, né, Vanessa, em relação às unidades de acolhimento, porque além de mestranda aqui da pós-graduação, da PUC-Rio, eu também sou trabalhadora do SUAS e trabalho numa unidade de acolhimento. Então, quando você traz um dado importantíssimo de 85%, né, que você fala dessa população negra, de sujeitos, majoritariamente de sujeitos dessa política, que são atendidos pela essa política, e quando fala que 85% dessas crianças estão em unidade de acolhimento, são crianças e adolescentes negras, porque você fala não só pretas, mas crianças pardas também, né? E aí você fala lá no finalzinho, já fazendo uma conexão no finalzinho da sua fala, da questão do racismo institucional, né? Aonde essas crianças, que seu artigo para a Praia Vermelha é maravilhoso, que quem debate racismo institucional, né? A questão do racismo institucional é maravilhoso para ter como esse debate, fazer a leitura desse texto. Então, você traz questões essenciais em relação a essa população negra atendida pelo serviço social nesse contexto de pandemia. Outra questão importantíssima que você traz como categoria e como elemento é que a gente, além de estar neste contexto pandêmico, neste contexto de pandemia, a gente está no contexto de crise sanitária, né? Precedida aí também de uma crise, de um contexto de crise política, né? E aí você faz uma relação que nesse contexto de crise política, aonde ficam os investimentos para as políticas sociais? Ora, a gente falou que essa população negra é atendida, essa população majoritariamente atendida pelas políticas sociais, e a gente tem aí em 2016 uma emenda constitucional 95 que corta por 20 anos gastos, né, com as políticas sociais, e aí você traz até um destaque para a política de saúde. Então, o quanto isso foi drástico anteriormente a essa crise sanitária que você traz, e quanto isso impacta diretamente, principalmente nesse contexto de pandemia. E aí traz uma questão importantíssima que a saúde traz, dos determinantes em saúde, que não é só pensar a doença, mas sim quais são esses determinantes. Por isso, pensar nessa questão dos cortes, né, nas políticas sociais, nas políticas públicas, isso é fundamental. E aí, como você fala que como não falar de desigualdade social que foi escancarada nesse contexto de pandemia, né? E aí eu fico pensando, você trouxe também um elemento importantíssimo, que a primeira vítima do Covid, né, a primeira vítima fatal do Covid foi uma empregada doméstica, né? Então, isso acirra, né, o contexto de pandemia acirrou e escancarou esse contexto de desigualdade social. E aí, logo após, você traz também um debate que você até citou também, que foi um debate, a campanha do Conjunto Cefes-CRES no triênio 2020-2023, né, que é assistentes sociais no combate ao racismo. E aí até você falou da questão da questão sanitária, né, da higiene, da água, e a campanha era exatamente, o início da campanha foi: se cortam direitos, quem sofre primeiro, né, quem sente primeiro é a população preta e pobre. E aí, essa questão que você falou, da questão da higiene, né, a gente faz uma conexão direta com o racismo ambiental também, né? Então, e aí você citou muito bem Valéria, que Valéria debate, discute, traz considerações importantíssimas para a gente nesse tema, né? Então, você também traz, e aí, de fato, a imagem da campanha do conjunto, né, desse mesmo que se cortam direitos, aí tem lá, além dos direitos dos benefícios sociais, tem essa questão do acesso à água, do acesso ao saneamento básico, então são questões importantíssimas. E para finalizar, porque você traz elementos importantes que a gente gostaria de falar aqui a noite toda, mas para a gente abrir para o debate, né, trazer que aí são provocações suas mesmo, da racialização no chão da modernidade, do racismo científico, né, dos impactos do racismo na subjetividade, que você trouxe aí a Gouveia também, que ela estuda, a questão do racismo institucional, que a gente já falou em relação às unidades de acolhimento, e o debate também da questão do negacionismo, né? E aí a gente até cita Angela Davis, né, quando a gente fala
que não basta não ser racista, né? A gente tem que ser antirracista, e essa luta é de todos, né? Essa luta, quando a gente fala de serviço social, de todas as assistentes sociais, né? E da gente que está em formação, de todos os estudantes da graduação, da pós-graduação, né? Mestrado e doutorado. Então, essa é sua fala importantíssima. Se a gente pudesse trazer 100 milhões de elementos que você trouxe aqui, mas só para fazer um resumo para a gente ir para o debate. E aí eu trago uma questão, quando você falou da questão do acesso ao saneamento básico, do acesso ao lavar as mãos, né? Porque no início era esse, né? O lema era fique em casa e lave as mãos. E aí, como você falou muito da política de assistência social, e eu, como uma trabalhadora do SUAS, não poderia deixar de trazer uma questão em relação a isso, eu penso muito na população, no atendimento à população em situação de rua, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, né, sobre essa questão, que é uma questão cara para a gente, que traz várias reflexões, e uma pergunta também, né? Só um minutinho aqui para eu pegar. E uma pergunta que foi importantíssima, concordo que estamos vivendo uma crise sanitária, né, junto com uma crise orgânica, que você falou aí da questão da crise sanitária de ordem mundial, e aí também da crise política. E gostaria que Vanessa comentasse mais sobre o ataque à proteção social e os rebatimentos para a população negra, principalmente em tempos de pandemia. Então, é uma pergunta que conecta aí que a população em situação de rua também é uma população atendida pelas políticas sociais. Então, agradeço mais uma vez, gratidão. Vanessa, passa a palavra a você para você responder. Tá? Eu que agradeço, meninas, né? Agradeço, Luciane, agradeço as meninas, né? Tem alunos me mandando mensagem, até esqueci, beijo para todos, né? Estou muito feliz de estar aqui. E incansavelmente tem que sempre agradecer a Loli, né? Porque por estar incentivando, né, esse debate. Quando ela me convidou, por isso que eu falei, estou lá já falando. Então, gente, falar um pouquinho sobre população em situação de rua, Covid, né, e exclusão, né? Porque eu acho que não sei, pensei que estava mudo. Eu acho que a grande palavra quando a gente está falando da situação de rua é a exclusão social. É não ser visto, é invisibilidade, que é esse lugar da população negra, né? E aí a gente precisa falar, né, do mapeamento que existe, né, do próprio movimento do Fórum em Situação de Rua, Fórum para a População em Situação de Rua, que majoritariamente quem está em situação de rua é a população negra, majoritariamente homens, né? E aí aproveito, né, o momento para poder especificar que podem estar ou não em uso de substâncias, tem muitos com problemas mentais. E aí, quando a gente está falando desse segmento, a gente está falando de exclusão. E por que exclusão? Primeiro que a gente está falando daquele que não quer, daquele sujeito que não, a família não quer acolher, a política pública não quer acolher, porque é um segmento que tem uma particularidade, que é a questão, né, eu acho que é importante a gente dizer isso, eu sempre falo, né, nos lugares, porque a gente trabalha nas políticas e as pessoas, né, os assistentes sociais, sobretudo, têm uma mania de achar que os sujeitos que estão na rua, eles são obrigados a voltarem para casa. Não, gente. Inclusive, o ir e vir é um direito constitucional. Então, quando a gente está falando de situação de rua, a gente está falando de sujeitos que têm uma particularidade, que pode ser ou não gostar de estar na rua, que pode ficar temporariamente, ele às vezes tem esse lugar. Então, a gente está falando de um segmento que é perpassado por inúmeras complexidades e não é fácil de lidar. Um outro elemento importante para falar, né, da população em situação de rua é que a gente teve um avanço importante quando a população de rua ela passa a integrar, né, o serviço passa a integrar, né, a alta complexidade, ela integra a tipificação socioassistencial de 2009 do SUAS, né? Então a gente tem um avanço, mas isso não significa, gente, que a gente tem uma execução plena dos serviços, porque eles são muito estigmatizados.
Então, assim, a gente, inclusive, eu sempre me chama muita atenção, né? Eu acho que foi em 2016 ou 17, se não me engano, acho que não, foi mais para frente. Acho que foi 18 a 19, que a gente teve um adendo, né, na política de saúde, onde falava lá no SUS, fizeram um artigo lá de algo que já existia, gente, que era reafirmar o compromisso de acolher a população em situação de rua no âmbito do SUS. Ora, gente, se a gente estava falando de um cidadão brasileiro, ele está em situação de rua, mas é cidadão, então ele tem direito a acesso ao SUS. E aí não posso deixar de falar, quando eu trabalhei por um mês no Centro Pop em São João de Meriti, onde a gente, inclusive nós, assistentes sociais, para o paciente ter atendimento, a gente tinha que ir lá levar o paciente, que ele sozinho, e aí a gente tem que falar. Eu levei pessoalmente, era um sujeito negro. Então, assim, a gente está falando de uma população extremamente complexa, que tem uma particularidade, mas que sofre não só racismo, né, mas estigma, preconceito, né, e aí a gente coloca, né, em outras políticas públicas. Na política de saúde ele não é atendido, o adendo que fizeram evidencia isso. Se ele está em situação de rua, ele é enxotado o dia inteiro. Se ele vai num serviço, né, num serviço de acolhimento, e aí, gente, é importante a gente falar isso, porque eu também falo dos profissionais, mas a gente também tem que falar do abandono estatal, que a gente tem município que não tem acolhimento provisório para poder trabalhar com a população em situação de rua. E aí a gente, como a gente vai falar, né, de reconstrução, porque a perspectiva é essa, reconstrução de vínculos, né, comunitários e familiares. E aí eu sempre jogo para os outros. É fácil reconstruir vínculo? Em um dia você reconstrói vínculo? Não. Então isso pode demorar 1 mês, 2 meses, 1 ano. Então, a gente tem nos municípios uma deficiência. Tem município, e aí a gente precisa, porque a grande demanda da população em situação de rua, e aí eu me remeto ao município do Rio de Janeiro, pergunta para qualquer sujeito em situação de rua se ele quer ir para o abrigão de paciência. Fala, não, eu quero ficar aqui na rua mesmo. Por quê? Porque sofre violência, porque é maltratado, porque não tem a alimentação adequada, porque é muito distanciado. Os profissionais, muitos colegas, não estou falando só porque é equipe interdisciplinar, muitos colegas não entendem a dinâmica, que ele fala, não, eu quero ficar na região central, porque é mais fácil, né, para a gente poder, né, andar, para a gente poder pedir. Eles falam, então, assim, é importante a gente, né, e aí a gente tem que falar do racismo, sobretudo territorial, porque é uma população que está concentrada no município central do Rio de Janeiro, e um abrigo que está em paciência para lá de Campo Grande, a gente está falando de um apartheid. A gente está falando do... o que a política pública quer que o Estado racista... E aí a gente tem que falar sobre isso, gente. O Estado é braço direito da política racializada. É o Estado que fomenta e executa, né, essas políticas, esses arranjos. Está falando o quê? Existe uma população de rua, majoritariamente negra, não quer esses sujeitos aqui. Vão todos para a paciência, que é nem Campo Grande, paciência, depois ainda. E aí a gente não pode esquecer do movimento da década de 60, quando a Rainha Elizabeth veio aqui, eles só continuaram com a política. Quando ela veio fazer aquela visita aqui em 60 e pouco, que eles falaram que é o governo, precisamos tirar aquilo, tudo que é feito que está na região central do Brasil. E aí, um desses elementos, né, foram, né, retirar a população em situação de rua e deixar bem distanciada. E a gente só... E é importante a gente falar do... Eu sempre falo isso, gente, vocês têm que dar uma lida, né, no Quijano, no Aníbal Quijano, porque ele fala de colonialidade do poder. O que é isso? É continuidade do mecanismo racista que aconteceu no escravismo. Aconteceu no escravismo, a gente teve um marco importante, acabou o escravismo no Brasil, teve a abolição, mas as formas de imobilização e de dominação não pararam. Então, o Quijano chama isso de colonialidade, do poder, perpetua até o dia de hoje. A Grada Quilomba fala de memórias de plantação, atos e ações que ocorrem na atualidade, mas que rememoram o período, né, de colonização. E aí, se a gente pensar, por exemplo, na população negra, eu não quero esse negro. A gente escuta isso, gente. Se a gente falar de racismo, a Valéria, ela tem isso
maravilhosamente, né? A gente está falando de que é o racismo socioterritorial. O abrigo, ele não é perto do fórum, o abrigo das crianças. Lembra lá do manicômio, o Pinel, lembra lá na história, gente, não é agora não. O Pinel, quando foi formado, não era difícil chegar lá naquela região. Então, a gente está num processo de apartheid. Eu chamo isso, apartheid social racializado. E a população negra, em todos os aspectos. A população em situação de rua, ela é, gente, além de ser, a gente sempre fala isso, a população em situação de rua ela é todas as expressões da questão social, não é isso que a gente fala? Então, a população de rua, ela é todas as expressões do racismo, materializadas naquele sujeito. É o transtorno mental, é o uso de álcool e drogas, é o abandono familiar, já não tem contato com a família, tem a ver com a migração, é os sujeitos que vieram de outros, né, de outros estados, estão aqui, não conseguem retornar. São os sujeitos que formam famílias, essas famílias são perseguidas, às vezes a família busca atendimento, né, em serviço de proteção, as crianças são acolhidas. É o sujeito que está, né, em situação de esmolagem, ele é agredido, é violentado. Então, é isso. Quando eu sempre falo isso. Você quer ver todas as expressões do racismo? Olha para esse sujeito em situação de rua. Se você for escutar a história dele, já sofreu de tudo. Se for mulher, então, aí vou lembrar da assistida que a gente acompanhava. Já estava na 14ª, era 14 filhos que ela estava tentando ter, e todos os filhos que ela tinha retirava, o Estado retirava. E a gente já tem estudos falando sobre isso. Né? O Fanon explica isso. Ela está tendo um filho porque ela está querendo exercer maternidade. Então, ela tem um filho, estira. Tem outro filho, tira. Mas ninguém atua de uma forma, um olhar, né, mais, como eu posso dizer, um olhar como um todo. Ver esse sujeito como um sujeito. Então, assim, é extremamente complicado. É um desafio trabalhar com a população em situação de rua. Mas, assim, é um desafio que a gente precisa enfrentar. Porque eu sempre falo. E aí as pessoas me perguntam assim, Vanessa, você fica estudando todos os dias, quase todos os dias eu estudo, gente. Né? Sobretudo questão racial. Por quê? E aí eu sempre falo, se a gente, enquanto profissional, né, não se capacitar, não entender essas determinações, quem vai ter o direito violado é o usuário lá na ponta, que ele não sabe nem o que está acontecendo. Ele não sabe nem por que ele não conseguiu o abrigo temporário, porque o fechou e só funciona até 5 horas o centro pop. Ele não sabe por que a marmita dele não chegou. Então, assim, a gente precisa, né? Por isso que eu sempre falo, não adianta, a gente precisa se capacitar. Precisa. E, né, a outra pergunta sobre crise sanitária, né, sobre falar um pouquinho sobre ataque à proteção social e os impactos na população, né, na população negra, população de rua, eu acho que a gente, né, veio pensando sobre isso, né, o tempo todo, né? E aí é importante, eu acho que, assim, me lembro muito a tese da Graciele, por quê? Porque ela fala de proteção social. Então, ela traz para a gente que naquele momento de transição da abolição, e aí eu vou trazer um elemento que eu não falei para vocês, que é a questão da imigração. Quando a gente saiu da abolição do escravismo, a população negra ficou, né, à mercê, né, ficou abandonada. E aí a gente começou aqui no Brasil a estruturar o que a gente chama de proteção social. Ainda não era proteção social, não era a Constituição de 88, mas era os primeiros passos, né, da proteção social. E aí, quem foi beneficiado foi a população imigrante. Foram os japoneses, foram os italianos, né, foram esses sujeitos. E aí, quando a gente começa, né, e aí a tese da Graça é importante, que ela analisa essa construção, né, da gênese da política social no Brasil, e ela vai lá nas caixas de aposentadoria e pensão, ela vai lá nos IAPs, ela vem construindo toda essa trajetória, e aí ela traz um exemplo que é gritante. A gente tinha, né, as caixas de as CAPs dos marítimos, e a gente tinha majoritariamente a população negra, né, na estiva. Ou seja, os estivadores,
eles não tinham nenhum tipo de proteção, era o trabalho como se fosse hoje, informal. Então, a gente está falando, gente, de um processo histórico. Um outro exemplo que é muito importante é a própria situação das trabalhadoras domésticas, que tiveram os direitos garantidos recentemente e ficaram trabalhando o tempo todo, né? E hoje em dia, né, a gente ainda escuta as organizações dessas mulheres falando que as patroas, né, não querem pagar, que agora tem um limite. Ou seja, historicamente são esses sujeitos negros, quando a gente está falando de proteção social, a gente está falando de desproteção. Se a gente pegar, por exemplo, um outro exemplo que é importante, né, que inclusive acho que o Luciano estava comigo nesse dia, lá na Unigran Rio, a gente chamando para reflexão uma colega da Previdência. BPC, LOA, gente, não é o benefício previdenciário. Então as pessoas confundem, acham que tá todo mundo recebendo BPC hoje, mas não é. A gente está falando de pensão por morte, a pensão lá porque trabalhou, por tempo de trabalho, né, o benefício, né, de afastamento por questão gestacional, a gente está falando do benefício auxílio-doença. Esses benefícios, a população negra lá, aí a gente questionou para a colega, porque ela questionou para a gente na mesa. Não, mas a população, a negra é atendida assim. Aí eu perguntei para ela recebe auxílio-doença? O auxílio-reclusão, ele chega lá nas famílias? Aí ela ficou assim, aí ela pensou um pouco, ela falou, não chega, gente. Por quê? Porque para ter acesso ao benefício previdenciário, o sujeito tem que ser contribuinte. Então, se a gente está falando que esses sujeitos estão na informalidade, aí vamos lembrar dessa ideia do fomento ao empreendedorismo, com a ideia do MEI, você é um microempreendedor individual, então agora você trabalha para você mesmo. Isso, primeiro que não são todos que têm a possibilidade de fazer o MEI, que não é tão fácil. E segundo que a gente tem majoritariamente, se vocês chamam vocês para reflexão, quem está atuando, quem está no exercício profissional, para vocês perguntarem o que eles estão fazendo, qual é o tipo de trabalho. Eles vão falar, eu sou manicure, eu sou doméstica, eu faço faxina 2 vezes na semana, eu vendo bala no sinal, eu vendo roupa, agora eu estou vendendo pela internet. Quem consegue internet, vendo pela internet. Então, assim, quando a gente fala de proteção social, por isso que a gente... E aí, um outro texto que lembrei agora, que está no Para Além da Quarentena, que foi a organização também da professora Ana Lolli, um texto do professor Marcelo Paixão e do Flávio Gomes, que ele vem falando, é um pesadelo que a população negra enfrenta, porque ela não tem acesso a trabalho formal, gente. É condição, lembra da cidadania regulada. O que era cidadania regulada? Eu só posso ter acesso aos benefícios se eu tiver uma carteira de trabalho assinada. E aí, por isso que eu falo, está vinculado, gente, diretamente, reestruturação produtiva, readequamento do modelo produtivo capitalista. Então, onde é que impacta diretamente? Na população negra. Então, a gente não pode falar de proteção social, e aí a gente tem que falar e aí a gente entende, por que esses sujeitos estão majoritariamente tendo acesso à Bolsa Família? São trabalhadores informais. É uma política, aí eu retomo o texto aquele texto antigo da professora Yasbeck, classe subalterna e assistência social. A política que inclui e exclui o trabalhador. A política que inclui o trabalhador, porque ele não está mais na formalidade, ele está na informalidade, ele precisa de complemento. Então, assim, por isso que eu sempre coloco, gente, política de assistência é extremamente complexo. Não é uma política tranquila. Ela está no jogo, né? No jogo político, econômico e de dominação, né? Para atingir. E aí tem coisas que eu já escrevi quando eu estava no mestrado, na pacificação. Busca de pacificação do sujeito. E também tem a ver com o debate racial. O sujeito não questiona, ele recebe Bolsa Família, o PAIF. Os sujeitos não conseguem fazer discussão mais aprofundada, porque a gente está numa política que está enorme, os profissionais não conseguem fazer o devido acompanhamento, porque a gente tem uma perspectiva de atender, eu acho que é 3.500 famílias por território, pensando no CRAS, e as profissionais estão atendendo 5.000, 5.600. Então, como vai fazer reflexão? E aí eu chamo a atenção de vocês para
como que isso é funcional, né? E aí tem um outro texto que é fundamental, que é um texto de uma... que é, eu não lembro, é da Franciele, que fala sobre o racismo como funcionalidade. Eu não lembro isso, mas vocês coloquem Franciele e o racismo como funcional ao capitalismo. Tem texto do Clóvis Moura também que fala sobre diferentes formas de dominação por essa via econômica. Não inclui, estão desprotegidos, continuam lá naquele lugar, porque, lembrando para vocês, informalidade é exército industrial de reserva. E continua girando essa roda do capitalismo. Então, não sei se eu consegui responder, gente, mas era mais ou menos isso. Conseguiu maravilhosamente bem, né? Sempre. Dá vontade de comentar, mas eu não vou comentar. Eu vou abrir um bloco, mais um bloco de 3 questões, tá, Vanessa? Tá. Que todos e todas querem te ouvir mais. A primeira é: como você percebe as implicações dos determinantes sociais de saúde sobre a população mais empobrecida e negra no contexto pandêmico atual? Outra questão é que gostaria que você, Vanessa, indicasse a literatura sobre os homens negros, que você mencionou brevemente, né? E te parabenizou pela exposição. A outra questão, para a gente fechar esse bloco de 3, o racismo e discriminação é tão grande que nas universidades a minoria, negros estudantes, como pode ser assim? Todos têm o mesmo direito. Então, aí eu passo novamente a palavra para você responder esse bloco de 3 questões. Tá. A indicação, gente, o que a gente tem mais novo, que foi, eu acho que não publicou ainda, mas eu já pedi para ele, que é a tese do professor Daniel Campos, da UFRJ, que ele fala sobre masculinidades negras, né? Teve uma banca maravilhosa, onde ele veio, né? E aí, assim que publicar, eu posso depois passar para as meninas e as meninas distribuírem, ou depois eu posso publicar também, gente, porque eu tenho um canal lá no Instagram, né, que é o @Vanessa Saraiva Assessoria, onde eu vou colocando muitas coisas lá, vou colocando lives, vou colocando indicação de textos, vou colocando o que o serviço social está debatendo no momento. Eu posso fazer isso, né, mas o que a gente tem de mais novo não é meu campo de experiência, né, eu falo mais sobre mulheres, crianças, né, e famílias, é o que eu tenho estudado, mas eu indico, né, a tese do professor Daniel Campos, né? E aí falar um pouquinho, né, como que eu percebo a questão dos determinantes sociais de saúde pensando no contexto do Covid. Então, gente, de uma forma bem direta... Não estou escutando. Só um minutinho, Vanessa. Tem alguém com o microfone ligado. Gabriel. Só para desligar, para a gente continuar a ouvir a Vanessa. Ai, não estou escutando aqui. Como é que eu faço? Eu só não estou conseguindo identificar quem é a pessoa. Gente, acho que agora foi. Para todo mundo desligar o microfone para a gente poder ficar aqui com a Vanessa e ouvi-la mais, né, com tranquilidade. Eu perdi a Vanessa. Oi? Podemos? Podemos, Vanessa. Ah, tá. Eu não sei se vocês escutaram, mas eu estava falando que estava indicando o professor Daniel Campos, e aí depois eu distribuo, né? Coloco lá para vocês na página, né? Ou então mando depois aqui para a professora Ana Loli, ela vai distribuindo, mas eu acho que vai ficar bem divulgado para todo mundo, né? E aí uma pergunta foi pensar os determinantes sociais de saúde e a situação da população negra. Então, assim, quando a gente está falando de saúde, eu sempre falo, né? E aí tem que citar a professora Jussara Assis, né, que teve uma tese, a professora da UF, teve uma tese importante falando sobre violência obstétrica, racismo e situação de mulheres. Então, assim, os determinantes sociais de saúde, acho que todo mundo sabe, mas vamos, né, pontuar de uma forma bem genérica, bem sintética, né, são aquele... Tá dando tudo certo? Porque tá desativando. Ah, tá. E aí a gente tem, vocês podem colocar lá, tem aquele, é como se fosse um diagrama, gente, um esquema que não é novo, né? É um esquema que vem apontando
quais seriam os elementos que levam, né, ao sujeito a ter uma condição positiva de saúde. Aí, se vocês colocarem lá, determinantes sociais de saúde, vai aparecer esse esqueminha. E aí o sujeito está no meio, e aí ele vai pontuando. Acesso à educação, o mais amplo, ele está assim, né? Acesso à educação, à moradia, né? Não só a moradia, a infraestrutura, uma casa, né, com infraestrutura adequada, a alimentação, né? Vem falando de o acesso aos serviços médicos, vem falando da questão do transporte, quanto tempo demora para ir trabalhar e quando demora para voltar. Vem falando também, são inúmeros elementos, gente, para a gente pensar, né, que esses elementos articulados, eles conduzem o sujeito até uma boa saúde. Aí vem falando de exercícios físicos, vem falando da alimentação saudável. E aí, quando a gente pensa, né, por exemplo, na população negra, e aí eu sempre coloco para reflexão, a população negra, vamos pensar onde que está essa população negra. A gente já falou da população em situação de rua, da situação dos abrigos, da questão da saúde mental, as mulheres trabalhadoras domésticas, né? E aí a gente pode falar também, né, nas favelas, nesses espaços. Então, a gente já falou lá na exposição anterior, pensando na pandemia, que não era todo mundo que tinha acesso à água. Então, assim, a água já é menos um ponto lá para ter uma boa saúde, correto? Se eu preciso lavar a mão, preciso tomar banho, menos um ponto. Se a gente está falando, por exemplo, do acesso aos serviços, aí a gente pode pensar na elaboração da Jussara, que vem falando que uma mulher negra, se o determinado pelo Ministério da Saúde são 10 consultas pré-natais, essa mulher negra ela consegue 3 ou 4. Poxa, então ela não conseguiu, menos um ponto. Se a gente está falando do transporte, aí vamos pensar na nossa realidade. Quando eu trabalhava no abrigo, tinha um pai, né, um responsável, que ele vendia bala na Central, ele morava em Caxias. Pô, para chegar lá no centro, quanto tempo ele demora? Ele vai ter que pegar um trem? Não, ele vai ter que pegar um ônibus, porque ele morava para lá do Rio Sarapuí, e aí o trem chegava, ele tinha que pegar lá na estação, então ele já tinha duas passagens. Aí você pergunta para esse sujeito, ele está conseguindo se alimentar? Porque aí a gente tem que ir, né, na consulta. Por que o médico preconiza para a gente que você tenha que ter 6 refeições diárias, né, que você tem que ter uma alimentação balanceada com frutas, legumes, com proteínas? Então, se a gente olha para esses determinantes, a gente fala, poxa, a população negra então não tem. Empobrecida e negra não tem. Por quê? Porque está em situação de rua, porque está na comunidade. Sempre está faltando alguma coisa. Então, assim, aí vocês podem ter pessoas que podem falar assim, Vanessa, mas tem uma pessoa negra que eu conheço, ela mora aqui na Zona Sul. Gente, uma. Então, assim, vamos falar majoritariamente, como a gente colocou. Aí, quais as alternativas? Os sujeitos correm para a política de assistência, por isso que estão lá em maioria, para pegar o Bolsa Família. Aí a gente vai falar da questão da escolarização das crianças. As pessoas moram em territórios de confronto, não tem aula todo dia. Vamos pensar na conjuntura da pandemia. Todo mundo tem acesso a celular e internet para poder as crianças assistirem a aula online? Não. Então, assim, são esses, né, os determinantes sociais de saúde, né, eles têm, né, e aí vamos falar também do desemprego. Quem desempregado fica bem psicologicamente? Ninguém. Então, é importante a gente pensar não só nos determinantes de saúde, mas no próprio conceito de saúde da OMS, né, gente? Que é um estado, o bem-estar físico, mental e social. Então, se a gente olhar para a história da população negra nessa realidade social, ela não está em bem-estar físico, mental e social. Então, assim, é extremamente complexo a gente falar, né? Por isso que eu sempre coloco, quando a gente está falando de negação de direitos, a gente está falando de acesso. Essa população não tem acesso à educação como os sujeitos brancos. A gente pode ter... Eu sempre gosto de pensar naquele livro do Milton Santos, que fala, né, do apartheid territorial, né? A gente sempre fala, está concentrado na Zona Sul, gente. As melhores, tem escola pública? Tem, mas é boa.
lá lá vira escola modelo. Os serviços de saúde, vamos pensar na pandemia. Fizeram um complexo ali naquela região, né, indo para Barra, era um hospital próximo do Ser Barra, que era referência para a Covid. E as outras pessoas que moram nos outros territórios, gente? O único hospital de referência que tinha era aqui, no Ronaldo Gazola, em Acari. Então, assim, como que a gente vai garantir saúde se a gente não tem minimamente as mesmas condições de... Né? Por isso que a gente fala que meritocracia é complicado, né? De acesso é complicado, porque não é o mesmo acesso para todo mundo, não é falar de igualdade. Tomei até ranço dessa fala igualdade, gente, porque é difícil. Não tem como, igualdade. É muito complicado. Então, assim, eu acho que a gente pode pensar, né, por esse olhar, né? E sempre falo isso, gente, se colocar, né? Porque eu não sei se na sua turma, Lóia, se tem muita gente que trabalha, mas eu acredito que tenha pessoas que estejam trabalhando, mas quem não está trabalhando, né? Levar isso para a vida. A gente tem que ter um olhar diferenciado para esse usuário, para essa criança, para esse idoso nesses lugares, né? A gente precisa, né, trazer, por isso que é importante pensar nesses elementos de reflexão da nossa história, da nossa formação, né? O que a gente construiu e qual foi o legado deixado para a população, né, sobretudo negra. E aí tem a outra questão, né, que vem falando sobre racismo e discriminação, né, e pensando o espaço da universidade, né, acho que foi, na verdade, mais uma provocação, né, para mim, né, no sentido da gente refletir. Eu acho que primeiro a gente tem que a gente está falando de representatividade nos espaços da universidade. Então, assim, como a gente, né, falou, né, da importância do serviço social para poder ter um olhar diferenciado, né, para esses usuários, a gente também tem que falar da representatividade enquanto sujeitos, né, enquanto a gente está falando do corpo docente. Então, assim, eu fiz, né, o FRJ, só tinha uma professora negra. Então, a gente precisa falar. É óbvio que a questão racial, ela não é uma questão só dos negros, mas a gente precisa ser visto nesses espaços, porque a gente também sofreu um ataque histórico, né, na nossa subjetividade psicologicamente, lá, e o Fanon coloca isso muito lá no Pele Negra, Máscaras Brancas, né, que é um trabalho... Assim, o cara escreveu extremamente novo, mas assim, um trabalho muito importante, onde ele fala de como que esse sujeito, como que a gente ficou, a gente não consegue se ver nesses espaços, a gente tem um estranhamento, né, quando professores negros e pardos, né, ocupam esses espaços, e esse estranhamento não é só da população negra, também dos sujeitos brancos, e a gente precisa romper com essa barreira. E aí a gente não pode deixar de falar de ações afirmativas, porque a gente já falou, né? E aí a gente precisa dizer que o racismo, gente, ele tem uma dimensão a imobilização, é importante a gente falar isso, a imobilização, né, que o Clóvis Moura ele construiu, né, lá no livro dele, não é uma imobilização no sentido, uma coisa tranquila. É um movimento mesmo, gente, de embarrear mesmo, né? E aí eu falei numa outra live que eu fiz há pouco tempo, existe um texto que é Onda Negra, Medo Branco, que ele explica muito bem isso. É privilégio, gente, falar de ação afirmativa, de representatividade, de professoras negras e negros ocuparem espaços, né? A gente está falando de tirar privilégio. E aí a gente está falando de sujeitos que não querem, né? Sujeitos brancos que não querem, mulheres negras, né? E aí eu sempre tenho que trazer, porque a gente fica assim meio, isso acontece, né? Vou trazer o próprio exemplo, né? Eu, como professora parda na rural, alunos questionavam a minha formação, não todos. Tem um carinho muito grande pela rural, mas tinha um aluno lá que ele questionava minha formação, da onde que eu vim. Nossa, essa professora da Pavuna, nossa, essa professora está no doutorado mesmo. Então, assim, é esse movimento, porque a gente mexendo com os lugares que foram colocados socialmente. O que foi colocado socialmente para o negro? Ser doméstica, ser vendedor de bala, e não questionar essa ordem social. Então,
inclusive, gente, esse movimento, né, das nossas pesquisas que trazem essas reflexões é um movimento que não é bem aceito, porque a gente está trazendo um lugar de questionamento dessa ordem social, que é pautada no valor da brancura, né? É só o saber branco que importa, é só o que o branco produz que é importante, né? É só as categorias, e aí, por isso que eu dou umas pancadinhas de serviço social. O serviço social precisa avançar, precisa trazer algumas categorias e trazer, né, alguns textos, precisa enegrecer o currículo. Precisa enegrecer o currículo. Resumindo, precisa trazer pessoas negras para poder falar sobre debate racial nas suas aulas e precisa trazer textos de pessoas negras que estão um tempão, né? E a gente pode trazer o exemplo maior, Angela Davis. A vida inteira feminista, marxista, dialogando. E quando que a gente descobriu Angela Davis? Eu descobri na especialização, em 2017. Então, assim, como falar de feminismo e não falar de Angela Davis? Então, a gente precisa, né, romper com isso. Não é fácil, não é tranquilo. Loli conhece, acompanha, a gente tem proximidade, né? Tem até sofrimento envolvido nisso, gente, porque é muito complexo. Nós somos sujeitos que estamos aqui lutando, tentando, né, trazer o debate. E aí, por isso que eu sempre falo, a nossa tarefa ela é mais árdua, que a gente tem que trazer o debate de forma qualificada, não é só... Uma outra coisa que acontece, eu sofri racismo, vou falar do meu racismo. Não é isso. Não é esse movimento. É você trazer as categorias para poder fazer articulação e questionar essa ordem social. Não adianta eu sofrer racismo, não é isso. Precisamos, porque por isso que foi cunhado racismo institucional pelo Carmichael, né, lá, né, na década de 60, pelos Panteras Negras. Não é à toa, gente. É trazer as categorias racismo institucional, racismo estrutural, racismo religioso, feminismo negro, fazer qual a articulação dessas categorias com o que já foi construído pela branquitude. Não basta só eu sofrer racismo, né, então eu quero discutir isso. Não necessariamente. Não necessariamente. E dizer que se a gente não fizer esse movimento, e aí eu sempre falo, né, a gente tem que construir com muito respeito com aqueles que já vieram, que já, né, a gente tem Magali, tem Roseli, tem Carla, tem inúmeras professoras, pode ficar citando aqui várias, que já tem gente, tem muitas professoras, são muitas coisas, né, porque quando a gente vai fazer, né, a gente está no processo de elaboração de tese, a gente vê, gente, quanta coisa tem, né, construída sobre negritude, sobre racismo, e a gente não se apropriou. Então, a gente precisa fazer isso com muito respeito, com muita calma, trazendo categorias reflexivas para o debate, e não somente falar que tem... Gente, a gente sabe que tem uma dimensão que é cruel sofrer racismo, mas para a gente poder avançar no debate, a gente precisa, né, fazer isso teoricamente de uma forma respeitosa. Mas eu acredito que a gente está avançando, né? A gente tem conseguido, né, trazer, né, e aí a estratégia, gente, se juntar os pares não é só os pretos não, tá, gente? Temos os pares, temos vários sujeitos brancos que estão aí na luta antirracista com a gente, né? E tem, né, colocado espaço para a gente poder falar, para a gente poder problematizar, para a gente construir artigo, produzir conhecimento, né, nessa realidade que é tão cruel, mas acho que a gente tem conseguido avançar sim. Acho que eu não sei se eu consegui responder, gente. Conseguiu perfeitamente. A gente ficaria aqui mais horas te ouvindo, Vanessa. Horas e horas te ouvindo, mas é isso, né? O debate sobre o racismo não finda aqui. Eu acho que a gente, de fato, tem que... Não finda aqui no debate, não finda, né, como um ciclo de debate da disciplina, mas que a gente, de fato, tem que fazer igual você falou, fazer as leituras diárias, fazer a militância diária também. E isso é importantíssimo. A gente te agradece demais e passo para você novamente, porque a gente gostaria de fazer, aqui no chat tem várias mensagens te parabenizando, fazendo considerações, e passo para você fazer as considerações finais, né, já te agradecendo. Ai, gente, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui conversando, agradecer mais uma vez a professora Ana Loli, né, a vocês, meninas, eu não sei o nome de todas vocês que estão nessa organização,
desse projeto importantíssimo, né? A gente tem acompanhado, não é só a questão racial que está aparecendo nesse debate, outros, né, elementos fundamentais, né? Outros debates que vão vir toda terça-feira, né? Me sinto muito lisonjeada de ter iniciado, né, esse debate, né? Quero dizer que é como o Luciane falou, a gente só pincelou algumas coisas, tem muita coisa ainda para a gente poder, né, questionar, para a gente poder pensar, para poder problematizar. A gente já, acho que as meninas foram colocando os textos, né, que eu indiquei, né, dali vocês vão, né, discutindo em outros espaços. Eu agradeço imensamente a oportunidade. Quero dizer que estou à disposição, né, da universidade, né? E é porque a gente tem essa tarefa, né, gente? A nossa luta antirracista só vai mudar, né? Por isso que eu sempre falo, Paulo Freireana. A educação é a prática transformadora da realidade. Então a gente precisa estar nesses espaços, né? Agradeço muito. Né? E quem quiser, depois pode me seguir lá no meu canal no Instagram, @VanessaSaraiva Assessoria, vou colocando alguns informes, né? Alguns textos, alguma coisa. E obrigada, gente. Muito obrigada, Vanessa. A gente agradece. Eu vou passar a palavra para a Loli finalizar, mas eu lembro que você trouxe muito aqui para a gente, que a gente precisa também citar. Foi uma pergunta que te fizeram das biografias para citar, mas a gente também precisa citar nossas referências, né? E para citar as nossas referências, eu trago um trecho do poema de Conceição Evaristo, né? Porque esse tempo, além da gente seguir na nossa luta antirracista, a gente precisa lutar mais do que nunca, né? Então, termina aqui com uma frase de Conceição Evaristo. É tempo de caminhar em fingido silêncio e buscar um momento certo do grito. Aparentar fechar um olho, evitando cisco, e abrir escancaradamente o outro. Tempo de nos aquilombar. Então, deixa essa frase para a gente, para a nossa reflexão. E agradeço muito, Vanessa. Com certeza a gente terá novos encontros e passo para a Ana Loli. Obrigada a todas e todos. Ai, depois do poema não tem nem palavras aqui, né? Quero agradecer a Vanessa, né? Que gentilmente, desde o primeiro momento, aceitou de pronto estar aqui com a gente, né? E eu acho que a gente nós acertamos de cheio, né? Abrir o ciclo de debates com a Vanessa Saraiva, que trouxe esse debate sobre serviço social, pandemia e racismo, né? Que é muito importante, né? É como ela falou, a gente precisa enegrecer o nosso currículo, e a fala dela teve uma potência imensa, não só eu achei isso, mas todos que tiveram presente. Nós tivemos aqui um público, né, concomitante de 47 pessoas, mas tivemos mais de 50 pessoas aqui no chat, aqui na sala. Então, assim, é um debate que instiga, e eu acho que a presença da Vanessa foi maravilhosa aqui. A fala foi muito, muito boa e muito importante para a gente. Então, assim, em meu nome e em nome das alunas, né, a Ana Caroline, Cristiane Viegas e Luciane Amaral, quero agradecer imensamente a Vanessa por estar aqui presente. Quero agradecer também a todos que estiveram presentes aqui, com certeza vai estar com a gente nas outras palestras, nos outros debates, né? Tinha gente aqui do Brasil inteiro, né? Tinha gente aqui do Recife, de Minas, do Maranhão. Então, assim, pessoas do Rio, pessoas da UFRJ, da UERJ. Agradecer aqui a professora Carla, que entrou aqui também. Pessoas de Volta Redonda. Então, assim, pessoas que estão aqui com a gente, que estão na ponta, pessoas que estão na academia, estudantes, assistentes sociais da ponta, da linha de frente. Então, assim, eu acho que o debate foi muito propício. Então, quero agradecer a todos e todas e dizer que a Vanessa é essa intelectual orgânica, no sentido gramsciano mesmo do termo, né? Antirracista, antifascista, né? Feminista, né? Que está comigo em outros espaços também, uma parceira. E é isso. Somente agradecer e agradecer as meninas também, né? Da nossa da disciplina, que de pronto
assumiu aqui também para a gente poder fazer esse formato de aulas abertas, trazer vocês, fazer o debate, trocar. Então, assim, muitas pessoas estão aqui, muitas pessoas talvez não tenham outro espaço de troca. Eu acho que isso aqui, né, eu acho que também fortalece a luta, né? A luta do serviço social, a luta antirracista e para uma nova sociedade, né? Eu acho que é isso. Então, um agradecimento especial. Eu vou tentar aqui parar de gravar, né? Porque eu sempre sou lerda para isso.